um fio aí. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Arari Kelly. Tirar a máscara, a gente está me sufocando. Eu sou da etnia Quiriri Sapuiá, né? Venho aqui agradecer a UF, né, por ter feito esse convite para nós, da retomada Cunhabebe Pindorama. Me sinto muito honrada, né? Nós daqui do território, por estar aqui hoje, né? Fazendo essa apresentação, ouvindo cada fala de vocês aqui, né? Daqui da universidade. Venho aqui pela segunda vez, que eu vim aqui anteontem, recebi umas doações que o Renato, né, nos ofereceu, e me sinto muito honrada mesmo, né, de estar aqui vendo, né, os parentes falando sobre os territórios, né, as dificuldades do território, a conquista do território também. Então agora eu vou falar um pouco do território que a gente está, né, retomando lá, o território Cunhabebe Pindorama. Eu sou lá da Bahia, né, do sul da Bahia. Tem vários outros povos aqui que é do sul da Bahia também, outros do Paraná, outros da Amazonas. Então assim, a gente, há 3 anos atrás, a gente se reuniu, né, através da Uninacional Indígena, que é um apoiadores nosso, né? Que o diretor da Uni é nossos parentes. E através da nossa articulação, né? Politicamente, a gente com os outros povos indígenas, a gente começou a dialogar com eles, a procurar a estratégica, né? Para a gente poder estar reunindo os povos novamente. E aí, lá no território, lá na Bahia, a gente recebeu uma mensagem do cacique Cunhabebe. A gente estava em um ritual muito forte lá nessa época, há 3 anos atrás. E aí ele veio, né, como encantado, porque pra gente, a gente morre em matéria, mas a gente está aí vivo encantado. Então, ele veio encantado e ele falou, é hora de voltar para casa, é hora de cuidar do que é nosso. E aí a gente ficou, onde é esse território, né? Que a gente não sabia lá do sul da Bahia onde era esse território. Então, foram os guerreiros dos nossos parentes procurar onde era esse território. Quando eles vieram, aqui em Mangaratiba, estava lá o nome do cacique, à vista lá, cacique Cunhabebe. Então, eles falaram, aqui a gente está no caminho certo. É aqui que ele mandou a gente vir cuidar. E quando o guerreiro, né, que é o cacique lá do território também, o cacique Buraim, ele entrou no território e ele começou a chorar. Começou a chorar e sem saber o que estava acontecendo. E aí quando ele chorou, e aí ele falou que sentiu uma força muito grande. Falou assim, você seja alegre e transmita essa alegria para os outros parentes. E chegou a hora de reunir todas as nações novamente. E aí a gente começou a falar com os parentes da Amazonas, dos 5 cantos, né, do país, para poder estar reunindo novamente, fazer essa retomada. E aí na mesma hora os parentes Yanomamis, que a gente também está com parente Yanomami lá, falou assim, não, a gente vamos sim. Porque ele também está passando por um processo muito difícil, né? Como vocês também devem saber. Então, e foi outros parentes. A gente conseguiu reunir 38 nações para cá, para o território Cunhabebe, através das nossas articulações. Como foram essas articulações? Vocês perguntam? Através do nosso artesanato, através da agricultura familiar. Então, a gente se reuniu, a gente se uniu, e a gente conseguiu trazer 38 povos para ali, para o nosso território Cunhabebe Pindorama. E a gente está ali, né, retomando nosso território. Nosso objetivo ali né, é a gente continuar como a gente vem fazendo no nosso território na Bahia, em Minas Gerais, né, todos os 5 cantos, trabalhando na área da agricultura familiar,
dos artesanatos, bioconstrução, tudo ecologicamente, né? Sem degradar o meio ambiente, porque o nosso objetivo é cuidar de verdade da mãe natureza, porque, né, para mim, no meu ponto de vista, essa obrigação não é somente dos povos originários, é de todos, porque sem ela a gente não vive, sem a mãe natureza, sem a mãe terra. Então, eu acho que essa responsabilidade é de todos, né? Então, assim, a gente está nesse propósito de fazer mesmo, cuidar de verdade, porque até a gente falou assim, a gente está aqui no caminho certo, porque quando a gente chegou no território, os 38 nações, a gente conseguiu, a gente viu muitos, né, falcatrias, né, muitas irregularizações dentro do parque. Foi balas de arma, a gente encontrou, também a gente encontrou entulhos, lixo dentro do parque, a gente encontrou várias outras coisas irregulares dentro do parque. Então a gente falou assim, então, para o INEA que se diz que está cuidando do parque, né? Então, para a gente isso não é cuidar, porque ter lixo dentro da natureza, né? Ter esgoto caindo dentro do rio, de uma nascente. Então, para mim, para nós povos indígenas, não é cuidar. Então, a gente veio para cuidar mesmo de verdade, como a gente falou para ele. Só que assim, a gente também está aqui no diálogo, para a gente dialogar e fazer junto. Se eles quiserem fazer junto, a gente fazer junto, mas fazer de verdade. Porque eles mostraram, né, o plano de gestão lá pra gente. Só que esse plano de gestão, do modo que a gente viu lá, como estava o parque, só era na fala, mas na prática não estava acontecendo. Então, a gente, né, como povos mesmo, a gente está aqui para cuidar, para somar, e a gente pede mesmo, né, essa parceria de vocês aqui da universidade. A gente pede a parceria, né, dos parentes aqui daqui do Rio de Janeiro, para a gente estar firme aí nessa luta aí, né, dar continuidade dessa luta, cuidar, né, do que Pai Tupã deixou pra gente aí, né, do nosso território, e também na união, todos, porque todos juntos somos um, não separado, porque, né, quem colocou essa coisa de separação, né, não, com todo respeito, porque a gente tá aqui para respeitar todas as entidades, todas as crenças, mas quem colocou foi Roma, foi a igreja, essa coisa de individualidade. Então, a gente está aqui para fazer junto, mesmo de verdade, pedir apoio de vocês, de verdade, dar continuidade, né, da nossa luta aí, dos nossos povos indígenas, porque, pegando uma falinha aqui, eu sou sobrinha do guerreiro que morreu lá em Brasília, não sei se vocês conhecem, o Galdino, eu sou sobrinha dele, e aqui no território tem neta dele aqui também. Então, lá na Bahia, a gente começava, né, a minha tia, a minha avó, a fazer um ritual na mata, um ritual forte, que era de pisar na brasa. E aí, quando foi na época quando teve o movimento lá em Brasília, ele fez um ritual com minha tia e com minha avó. E aí, nesse bendito dia que ele foi fazer o ritual, que ele foi pro movimento, ele falou assim, que ele fez um ritual, estava com minha avó presente e minha tia presente. Ele falou assim, mãe, eu vou pra luta, eu não vou desistir, mas eu não volto com vida. Então, minha avó ainda falou, mas meu filho, como é que, para de falar isso, você vai lá fazer a luta, mas você vai voltar, continuar lutando pelo seu povo. Aí ele falou, não, mãe, eu vou, mas eu não vou voltar, porque eu pisei na brasa. E ainda ele falou que ele ia morrer queimado, mas não sabia como. Ele falou. Então, assim, para deixar bem claro que hoje, nós está aqui, hoje eu como sobrinha dele, como neta dele, né, que tem lá no território, a gente não vai desistir da luta, como assim ele fez. Ele morreu queimado injustamente, mas ele não desistiu da luta, sabendo que ia morrer, né, que ele encantou, que pra gente não é morrer, é encantar. Mas ele não desistiu da luta. Então, a gente está aqui dando continuidade, a gente vai lutar até o fim, mesmo, né? Essa presidência que está aí hoje, querendo ou não, a gente vai lutar para preservar
o meio ambiente, a mãe natureza e também para os nossos kitokis que também está aí, né, lutando, né, crescendo para ter uma vida boa em paz, porque chega de injustiça, porque chega de machismo, porque eu conto aqui também da situação que ocorreu, né, na nossa chegada lá em Mangaratiba mesmo, muito preconceito com o nosso povo originário. E assim, peço mesmo ajuda, que vocês que apoiam a nossa causa, nos ajude a combater o preconceito com os povos originários, negro, indígena, todos, porque todos nós somos seres humanos. Então assim, porque em Mangaratiba, na rede social, está aí muito machismo contra os nossos povos originários, porque eles falam que pra gente, só porque a gente tem um trabalho, só porque a gente tem um celular, só porque a gente anda de carro, a gente não é índio, no sentido deles. Então assim, eu acho assim, no meu ponto de vista, que a gente podemos ser o que a gente quiser, mas nunca deixar de quem nós somos. Eu acho isso. Então, eu peço mesmo vocês, né, como povos um só, que a gente venha lutar pelos nossos kitokis, pela mãe natureza, pela humanidade. Porque para a gente mudar o futuro, a gente temos que começar de nós mesmos, de nós, para mudar o futuro dessa realidade que estamos vivendo hoje. Outro fato também que aconteceu, que eu fiquei muito triste, né, a gente está aqui numa universidade, compartilhar com vocês. Estive de Mangaratiba, fui comprar umas coisas para minha menina. Eu tenho uma menina de 7 anos e outra kitoki de 3. E aí eu cheguei na cidade, junto com outros parentes, umas criancinhas de 7 anos vindo da escola falando assim: vamos correr que eles vão nos comer. Aí eu falei: cara, que realidade que estamos vivendo hoje? Que escola é essa? Que professores é esse que está ensinando uma história investida para os nossos povos, né, para a humanidade? Então assim, eu acho que está precisando muito as escolas de ter amor ao próximo, e saber que as coisas mudam. E saber que a gente, né, que a gente não está aqui para matar, fazer maldade com ninguém. A gente está aqui para cuidar do que é nosso, mas para cuidar de verdade, para fazer a diferença. Junto, quem quiser, um lado do outro. Não para maltratar. Então, acho assim que ter uma olhada, uma analisada, né? Nós, todos seres humanos, que vamos falar a verdade, se for para contar uma história, porque do pequeno que se faça o grande. Não é isso? Eu acho, do pequeno que se faça o grande. Então, para que se a gente quer que a sociedade, que a humanidade mude, seja uma humanidade melhor, que a gente venha começar dos nossos filhos, do nosso kitoki, falando a verdade. Porque a gente sempre lutou pelos nossos direitos, lutou pelos nossos kitoki, cuidou, né? Tá cuidando da mãe natureza. A gente não está fazendo mal a ninguém. Ao contrário, a gente está ajudando a todos, né? Não somente uma nação, mas todas as nações. Então, né, eu deixo essas minhas palavras aí para vocês aí, né? Que vocês venham mesmo de verdade nos ajudar, somar junto com a gente aí nessa luta, que a luta não vai parar, a luta vai continuar, né? Porque tem muitos aí politicamente aí contra, né? Que vocês sabem, contra os povos indígenas. Mas tem outros também que é a favor, né? A mudança. Porque é a favor a mudança. Eu acho dessa forma. Então assim, falando um pouco aqui, esse é o nosso objetivo da nosso território. Hoje que a gente está ali, né? Cultivar, trabalhar, a gente está ali com também um apicultor, que a gente lá na Bahia extrai mel, que até anteontem a gente trouxe aqui para o Renato, né? Ele gostou muito do mel que a gente produz. Então, para a gente estar fazendo, né, esse meio de renda, então, para a gente também de gerar renda para o município também de Mangaratiba, tanto nessa área, quanto na área da agricultura familiar, né? Na área também da bioconstrução, que a gente não quer degradar nada, ao contrário, a gente quer cuidar. Lá mesmo, onde a gente está agora, a gente já fez, né,
os nossos higiene, que é as nossas casas, né? A gente já fez composteira, a gente já fez mudas para poder a gente reflorestar, né? As áreas que estão degradadas. Então, aí a gente está, né, nesse objetivo de fazer junto, né? A gente trabalha também na forma, em sistema de agrofloresta também, né? Que é um sistema que a gente sente, que a gente vê que é harmônico com a natureza, porque eu observo muito a natureza, que ela tem vários tipos de árvores, pequenas, grandes, finas, grossas, e uma dando sombra para outra. Então todas ali vivem em harmonia, certo? Então a gente cultiva dessa forma. A gente planta ervas medicinais, ornamentais e árvores nativas, tudo em um consórcio só, uma fazendo, né, parceria com a outra. Então eu acho assim, isso é para nós, né, sociedade, se espelhar, que se nós for viver na sociedade dessa forma, o mundo seria melhor. Eu acho dessa forma, né, na harmonia, todo mundo respeitando todo mundo e trabalhando junto, né, para um futuro melhor do nosso TikTok, né, que tá vindo por aí. Então eu acho dessa forma que a gente temos, né, que pensar, raciocinar muito aí e trabalhar da forma que a natureza trabalha, né, que a gente sente muito, que ela fala que só quem é de verdade e quem conhece a natureza vai sentir o poder que ela tem. Então ela tem o poder da cura, ela tem o poder do amor e da libertação. Então eu vou passar a palavra aqui para Bela, né? Para ela estar também trazendo as falas aí. Anikeretu, Eroabiquiá, Popoá, Cabela, Aibininó, Cariri, Natequiel, Roiá. Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Obrigada a todos, eu sou Bela, sou da etnia Cariri. Meu nome na língua é Nari, significa aqueles que vieram das ondas. E na cosmovisão do nosso povo, né, a gente encontra a harmonia na água. Para nós o equilíbrio vem a partir da água, o nosso povo saiu da água. E a partir daí a gente percebe o quanto que a nossa ciência, a ciência que agora é acadêmica, já fazia parte do nossos conhecimentos, já são ciência, né? Eu vivo em contexto urbano, na cidade do Rio de Janeiro. Meu território é da Paraíba, vivo em contexto urbano na cidade do Rio. Faço faculdade de Ciência Política na Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, no Rio. E é muito importante a gente estar aqui hoje. Tô tremendo frio, gente. Meu povo é do sertão, eu não estou acostumada com esse frio, não. Mas é muito importante para a gente estar aqui hoje, abrindo esse diálogo, né? Porque eu percebo muito quando eu estou dentro da universidade o quanto nós somos invisibilizados, né? Dentro da academia, o nosso conhecimento ele não é valorizado. Para além disso, ele é esquecido. Quando a gente fala de instituições formais e informais, vocês podem ver nos textos acadêmicos o quanto que é um texto excludente, onde eu não me sinto pertencente, né? O meu povo, Cariri, é uma nação gigantesca. Tem Cariri Chucuru, tem Cariri Chocó. Nós fazemos parte, ocupamos o Nordeste inteiro. E aí me falam de instituições formais, e um texto específico que a gente estava estudando dava todas as especificidades de uma instituição formal, mas acrescentava: não considera cultura e costumes. E eu lendo todos aqueles critérios ali, eu vi, mas o meu povo é assim, nós temos a nossa hierarquia social, nós temos a nossa organização. Por que nós não estamos dentro dessa análise? Por quais são os interesses por detrás disso, né? Tem um cântico do meu povo
que ele fala: eu vim lá do Sete Estrelas, eu vim do Icuri, eu sou da mata, sou índio, sou cariri. Um dia saiu da mata, caboclo saiu daqui, eu vou sair trazer para a mata o meu povo cariri. O meu povo da Paraíba foi dispersado quando o colonizador chegou. Ele teve que sair do seu território para sobreviver, se juntando com outros povos e ocupando novos espaços. Muitas estratégias de sobrevivência foram adotadas. E uma delas foi ficar no silêncio. Fingir, né, que nós não éramos indígenas para os não indígenas, para que a gente pudesse continuar vivo. O nosso guerreiro Galdino, né, o tio da cacica, foi assassinado em Brasília lutando pelo nosso povo. E hoje estar aqui dentro de uma universidade falando é muito importante para nós, para que a gente consiga mostrar a nossa realidade, a nossa conexão com o território. O meu território originário é da Paraíba, mas a verdade é que o Brasil inteiro é terra indígena. E a gente precisa usar desse diálogo para levar esse conhecimento para todo mundo. Porque é a partir disso que a gente vai conseguir se articular como se articulou com o Inhambebê há 400 anos atrás, todos os povos de todas as nações para lutar pelo que é nosso. E quando a gente ocupa os espaços, a gente está falando de território de terra, mas também estamos falando das universidades, escolas, onde quer que a gente queira estar. Nós nascemos já sabendo que nós nascemos para lutar. Então, eu costumo dizer que eu choro há 500 anos, né? Eu choro há 500 anos porque quem veio antes de mim sou eu, e quem vem depois também sou eu, porque isso significa fazer parte de um povo. E a nossa dor dos nossos antepassados é a nossa dor. Então, muitos argumentos são usados para descredibilizar a nossa ocupação aqui no território Cunhambebê. Ah, tem muito tempo. Essa terra não é mais de vocês. Mas a nossa noção de tempo é muito diferente da do não indígena. Esse território, Cunhambebê voltou para chamar a gente para retomar, que ele estava sendo degradado. Esse território ele é nosso. Ele é nosso e não importa, porque é nosso há milênios e só saiu das nossas mãos em algum tempo atrás. Mas a gente precisa tomar ele de volta, porque a nossa conexão com o território é onde a gente pode estar fazendo a nossa cultura, né? Fazendo os nossos rituais e principalmente em conexão com os nossos ancestrais. É lá onde a gente se conecta com eles e consegue levar o nosso conhecimento adiante. Então, quando a gente pede, né, para as pessoas darem visibilidade à nossa voz, é nisso que a gente está pensando, na manutenção dos nossos territórios. Hoje a gente está articulando com povos do Brasil inteiro, como o Cunhambebê fez. E hoje a União Nacional Indígena, a nossa tendência é unificar todos os povos, que por muito tempo não indígena tentou separar para que pudesse conquistar a gente. Só que isso não vai mais acontecer. Nós estamos cansados de sermos marginalizados, de sermos esquecidos na cidade. Quando a gente fala, por exemplo, da favela, né, a favela é indígena também. Tem 5.000 indígenas só na Maré, por exemplo. Então a gente temos que falar sobre isso para que a gente possa fazer políticas públicas sobre. Para que a gente possa continuar existindo nesses territórios, tanto na cidade quanto na aldeia, e para que a gente possa compartilhar o nosso conhecimento, porque nós somos quem realmente preserva. Isso é fato, isso é fato. Se você for procurar na Amazônia, por exemplo, os territórios demarcados são de maior preservação ambiental. A tendência do capitalismo é acabar com tudo, mas nós vamos continuar aqui lutando, porque se a gente deixa de lutar, a morte dos nossos ancestrais foi em vão. Então, quando começou aqui a retomada com o Inhambebê, eu soube que seria aqui em Mangaratiba, eu fiquei muito preocupada. Acho que todo mundo aqui deve estar familiarizado com as forças que poderiam atuar contra o nosso movimento. E eu vim, assim como os meus parentes que vieram lá do sul da Bahia, lá do Alto Rio Negro da Amazônia, da Paraíba, enfim, de terras muito distantes,
Viemos sabendo que poderíamos ser no mínimo presos, nós mulheres estupradas e, no pior dos casos, mas não muito longe, mortos. Porque é isso que acontece nas retomadas de terra. Nós somos estuprados, mortos e ninguém sabe. Porque essa é uma guerra invisível. Nós estamos em guerra há 500 anos. A Amazônia está em guerra há 500 anos. Nossos parentes, Yanomami, o que está acontecendo lá agora? Então esse levante que está acontecendo, ele não vai acontecer só aqui, ele vai acontecer no Brasil inteiro. Só que nós não podemos estar falando sozinhos. A gente precisa de vozes para ampliar. A gente precisa que somem a gente, porque como a Cacica disse, essa luta não é só nossa. Essa luta é de todos nós. É de interesse de todos que a natureza continue em pé, porque sem ela não tem índio, não tem branco, não tem negro, não tem ninguém. A gente morre. Nós estamos na linha de frente. Os nossos corpos, o nosso sangue está derramado nessa terra. E está continuando sendo derramado. Um adolescente Guarani Kaiowá foi morto agora, no Mato Grosso. 14 anos. Assassinado. Quão distante ele está de nós daqui? Ou quão distante ele está de vocês, né? Porque isso passa, tem uma nota de 30 segundos no Fantástico e acabou. Mas a gente está nessa há 500 anos. A gente precisou evoluir para que a gente pudesse jogar o jogo do branco. Precisei sair do meu território para fazer faculdade de ciência política, para aprender uma política que não é minha, uma política que me exclui, para eu poder dialogar com o branco. Porque hoje em dia a nossa luta está na caneta também, né? A gente luta de arco e flecha também, se for necessário, e com todas as armas possíveis, mas a gente opta pelo diálogo, porque nós somos um povo que quer paz. A gente quer paz, a gente não quer mais guerra. Mas se querem guerra, a gente faz guerra, porque a gente sabe o que é. A gente sabe e a gente não vai arregar, a gente não dá pé para trás. Muitos desistem da luta porque tem medo, né, da repressão, da polícia, que é um aparato do Estado para oprimir. Mas essa polícia de hoje são os filhotes do que vieram antes. A gente está acostumado com isso. E a gente põe o nosso peito, a nossa vida, como o nosso parente Galdino fez, né, como o meu povo fez, teve que se articular para reviver. A nossa língua está revivendo, as nossas culturas, né? Muita coisa foi perdida, mas muita coisa está sendo recuperada e o território tem um grande papel nisso. O território tem um grande papel nisso. Essa terra aqui toda é indígena e a gente vai ocupar isso aqui. Vamos ocupar dentro da nossa aldeia, estando na cidade, dialogando com vocês. E para que a gente possa pisar forte mesmo e deixar marcado no chão. Para que os que vierem depois da gente saberem o caminho. Como a gente seguiu o caminho dos que vieram antes. Esse caminho, ele é até a libertação. E a gente só para quando a gente for liberto. Onde a gente vive, a forma que a gente vive hoje, a gente não é livre. Eu tenho medo de sair pintada, porque eu posso ser espancada na rua, posso sofrer repressão, como o nosso parente, vindo comprar passagem no Rio de Janeiro, para vir para cá, foi discriminado pelo vendedor, pela empresa Gontijo. Foi discriminado, falou que estava sujo, que não ia vender passagem para ele, falou que estava imundo, que não era, que ele não tinha que estar aqui. Ou como o parente falou, chinês? Não, a gente não é do outro lado do mundo, a gente está nessa terra há muito tempo antes de vocês chegarem. Então, tenham respeito pela nossa cultura, né? Nossa tinta, que é a nossa proteção. É assim que a gente vai forte, a nossa conexão com os ancestrais. Esse ritual aqui não foi para fazer um show. Esse ritual aqui foi para que a nossa força chegasse, para que os encantados chegassem com a gente e pudesse dar sabedoria para que a gente pudesse estar falando aqui. A nossa fala é sagrada. A gente passa o nosso conhecimento oralmente. E é assim desde sempre. Hoje a gente escreve no papel para que a gente possa não perder mais coisas
advindas do processo de colonização que ainda acontece. Nós ainda somos colonizados. A igreja ainda coloniza a gente. A cidade coloniza a gente. Mas como a parenta falou aqui, nós somos de todos os espaços. Nós somos de todos os espaços porque a gente tem um telefone, não é que a gente deixou de ser indígena. Hoje em dia isso aqui é uma arma pra gente. Isso é uma arma. Quando a gente está numa retomada de terra, ter isso aqui faz toda a diferença. De poder filmar, alguma repressão, ter apoio, né, das pessoas, de artistas. Isso salva vidas, né? Isso salva. E lá no território Conhambebê, estavam acontecendo muitas agressões. Foi um chamado do próprio Conhambebe para a gente ir lá, e quando a gente chegou, a gente viu o que foi dito. Território, condomínios ilegais, caça ilegal, rio poluído. Os nossos parentes que vêm mais distante não perceberam, foram no rio beber água e passaram mal. E ficaram passando mal. Muitos de nós passaram mal. Só tomando banho. A água é tão cristalina, mas suja. Suja porque todo saneamento vai lá para dentro. Que cuidado é esse? E aí falam da FUNAI, né? A FUNAI não reconhece essa ocupação como indígena. A FUNAI que jogou bomba na gente na manifestação em Brasília, a FUNAI que não está na sede lá na Amazônia, que não faz ideia, nem viu passar Dom Phillips indigenista, o Bruno. Cadê? Que FUNAI? O FUNAI que o presidente foi colocado pelo próprio Messias Bolsonaro? A FUNAI que recebe 17 milhões de verba e só gasta 2 milhões? Cadê o resto do dinheiro? Cadê a nossa proteção? Cadê esse Estado que diz, né, em Constituição, que nós temos direito às nossas culturas e tradições? E mais, aos nossos territórios originários? Então está na ciência política e está dentro das universidades, é importante para a gente discutir esse tipo de coisa. São as coisas mais palpáveis, é onde a gente pode buscar alternativas, né? Como tem um projeto de lei chamado Marco Temporal, que exclui a nossa história, né? Basicamente diz que as terras que não foram ocupadas até 1988, que não estavam ocupadas, elas vão deixar de ser demarcadas e que novas não serão mais marcadas. Mas e os povos que tiveram que sair, por exemplo, durante a ditadura para fugir? E o meu povo que teve que se dispersar quando os colonizadores chegaram? O que acontece? Então a gente não tem povo. Aí falam de união nacional, né? Que a gente precisa ser unido e que a gente está querendo se dividir. Mas a união que eles falam é querendo apagar a gente. Eu tenho uma nação, eu tenho língua, nós temos organização social. E aí fala, vamos unir, vamos ser todo mundo igual. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual. Eu sou indígena, sou cariri. E indígena, assim, a palavra índio, né? É uma palavra que remete já ao preconceito. Uma palavra que foi dada pelo colonizador achando que estava chegando na Índia, colocou o nome de índio, como se todos nós fôssemos uma coisa só. Nós somos mais de 300 povos no Brasil, falamos mais de 270 línguas. E esses que são reconhecidos. FUNAI é essa também que não reconhece vários povos, né? Tupinambá de Olivença foi reconhecido em 2010 só. Então, que FUNAI é essa? Que proteção é essa? E esse diálogo aqui é importante para que todo mundo esteja ciente, para estar cobrando também. O marco temporal, o PL 490, a PL da grilagem, do veneno, que aflige diretamente todo mundo aqui, que a gente está comendo veneno. As nossas agriculturas impedem que isso aconteça, que a gente pode, agricultura familiar a gente come, agricultura mais familiar, né? Que o resto é exportado. Mas é com essa liberação toda de agrotóxicos, que inclusive jogam em cima das aldeias, que as crianças se intoxicam, isso passa. Então, para todo mundo estar ciente, que a gente possa estar realmente abrindo esse espaço e levando isso para frente, para estar fazendo pressão junto. Porque uma palhinha, ela não faz estrago, mas se junta palha, querida, ela faz. Então, se a gente se junta, a gente consegue lutar contra isso. Então, quando a gente está voltando para o território, voltando lá para o Cântico do Meu Povo, eu vou sair, trazer para a mata o meu povo, Cariri, porque um dia nós fomos expulsos. Mas nós não vamos mais ficar na margem. Nós vamos voltar para a terra. E é bom que vocês comecem a se acostumar, porque o levante agora vem forte, a juventude está vindo forte. E é preciso que comecem a entender o básico, né? Como a palavra
indígena, não falar mais a palavra tribo, falar aldeia, comunidade, que são pequenas coisas que carregam um preconceito enraizado, é um começo para a gente que possa começar a ter um diálogo de mão dupla, né? Porque como o... Qual é o seu nome, professor? Desculpa. Castilho? Que o Castilho falou, né? Sempre também tinha alguém para falar pela gente. Nós fomos tutelados, até ontem, éramos tutelados, né? Porque nós não éramos racionais para tomar nossas decisões. Mas não mais, hoje em dia a gente fala. Então nós vamos ser protagonistas dessa história, nós vamos pegar o microfone, o celular, o nosso carro, a nossa Hilux, né? Que eles adoram falar, o índio de Hilux e iPhone não é índio. E vamos ocupar esse espaço e falar da nossa história, o que de fato aconteceu. E não essa história romantizada do colonizador que deu o espelho para o índio e o índio deu as terras em troca. Não foi assim que aconteceu. Tem muito sangue nessa terra. E quem não tem sangue na veia tem sangue na mão. Então é muito importante aqui, eu agradeço realmente a todos por estarem, muito obrigada por estar abrindo esse espaço. Ah, sim. Ontem a gente recebeu a visita da... a justiça chegou lá pra... Estavam denunciando que a gente estava desmatando, né? Lá dentro. A prefeitura de Mangaratiba entrou com processo de reintegração de posse. Esse pessoal aí que está no condomínio ilegal fala que a gente está desmatando. Eles conseguiram o mandato, foram lá visitar a gente. Deixamos entrar, eles viram que estava tudo certo. Viram que estava tudo certo e ficaram impressionados, até fomos elogiados nesse sentido. E eles falam, né, que a gente desmata, que a gente está indo, tacando fogo, usando da mentira, como sempre fizeram, para que criminalizassem ainda mais a gente. Mas eles estão vendo aí que não é isso, que isso não é verdade, que nós vivemos com a harmonia há milênios. Nós vivemos com a harmonia da natureza há milênios. E essas histórias, esses vários argumentos que falam nas redes sociais, que a gente está desmatando, que não é índio, que a gente quer terra de graça. Quem quer terra de graça são esses que estão aí, ó. Essa terra aí toda é roubada, cheia de graça. E custou nosso sangue. Então a gente precisa estar muito rebatendo essas falas. Eu vou deixar o convite para vocês para entrar no Instagram do território. É Território Cunhambebe Pindorama. E a União Indígena, o Instagram. Que lá a gente tem colocado bastante coisa sobre os nossos afazeres, como a gente faz compostagem lá dentro, a horta que a gente está fazendo, como estão acontecendo as nossas construções, né, os artesanatos, para visitar também, para poder estar fortalecendo, né? E lá a gente tem compartilhado bastante sobre isso. Mas para fechar, gente, então, esse diálogo dentro da universidade é muito importante. Para quem está dentro da universidade, começar a trazer esses diálogos. Eu escutei um professor falando, eu escutei o meu professor falando que não tinha indígena no sertão. E quando eu fui questionar ele só faltou me jogar para fora da sala. Então, nas pequenas coisas, a gente precisa estar rebatendo, né? Esse espaço aqui é nosso, e a gente precisa cuidar dele. Cuidar e aprender com quem veio antes, né? Tem um textinho que eu fiz que foi meio na emoção, né? Quando eu estava vindo pra cá e eu li um comentário de algum não indígena falando que isso tem muito tempo, né? Que era pra deixar pra lá, que essa terra não era mais nossa. E aí eu escrevi o que veio no meu coração, assim. Vocês não entendem do tempo, mas tem hora pra tudo. Hora do café, do almoço, da janta, hora de acordar e dormir, de trabalhar e de descansar. Falam sobre o passado e futuro, ainda mais sobre passado recente e futuro próximo. Mas não aprendem com o tempo. Nos chamam de atrasados e se acham mais evoluídos, porque vivemos as vivências de nossos ancestrais. Não entendem porque o passado para nós é sagrado. Passado esse onde nós também vivemos, assim como o presente e futuro. As lições de 1500 são as lições de hoje, porque nós somos um povo. Eu sou meus ancestrais, assim como meus filhos são eu.
porque isso significa fazer parte de um povo. E um povo é atemporal. Nós somos atemporais. Vivemos em todos os tempos e continuaremos vivendo, sob os ensinamentos que nós sempre aprendemos. Essa terra é nossa ontem, hoje e amanhã. Nosso espírito rega cada árvore que é aqui, que em troca nos dá a vida. O mundo é um, nós somos um. Cunhã Bebê vive. Nossa Senhora. Agora nós vamos só fazer um ritual de encerramento, tá? E... Ei, obrigada. A Arara Kelly, né, e dela